Maravilha. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Bom, eu sou o André Suman, eu trabalho na BRQ, uma empresa do Brasil que também tem operações nos Estados Unidos e em outros países. Eu moro hoje nos Estados Unidos, então eu estou há um pouco mais de 4 anos aqui no estado de Maryland. Eu moro pertinho de Baltimore, uma cidadezinha que chama Bel Air, que não é a Bel Air do seriado lá do Maluco no Pedaço, né? Aquela Bel Air do Will Smith em Los Angeles, na Califórnia. Então, eu estou aqui e continuo trabalhando com a BRQ, continuo trabalhando com um time lá no Brasil também. Hoje eu sou gerente de uma área de desenvolvimento de sistemas internos. Dentro dessa área, um dos sistemas que a gente ajuda ali a manter é um sistema de métricas ágeis. Depois posso até comentar um pouquinho com vocês. E eu também sou trainer da Kanban University. Então, os treinamentos oficiais das certificações Kanban aí, que vocês já devem conhecer, TKP, KMP, o KMP, né, que é formado pelo KSD, KSI. Eu dou esses treinamentos também. Então, se vocês quiserem saber mais, lá no site andressuman.com tem mais informações sobre mim, sobre os treinamentos, e tem o blog também lá no site que eu compartilho um pouquinho de conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou olhar um pouquinho de lado para vocês, porque aí eu vou estar olhando o material numa tela e a parte aqui da apresentação na outra, mas aí a gente vai se entendendo aqui. Bom, acho que vocês já estão vendo aí, né? Então, a palestra de hoje é Combatendo Fake News, Métricas, Fatos e Dados, Suportando a Melhoria Contínua. Bom, fake news, todo mundo aí com certeza já ouviu falar, provavelmente já caiu em alguma fake news ali em algum momento, né? Isso tem acontecido bastante ultimamente. Mas só uma curiosidade aqui para vocês. Essa talvez tenha sido a primeira fake news bastante que deu muito o que falar aí, e ela aconteceu 30 de outubro de 1938. Uma rádio dos Estados Unidos, a CBS, ela estava fazendo ali um lançamento de uma novela de rádio na época, chamada Guerra dos Mundos, que era inspirada num livro ali de ficção científica. E aí a ideia era que os Estados Unidos estava sendo invadido por extraterrestres, etc. Só que isso era uma novela. Só que quem pegou o negócio no meio do caminho, como era uma rádio de notícias naquele horário, acabou achando que era mesmo que uma notícia da rádio que estava transmitindo, e aí virou aquele rebuliço ali nos Estados Unidos na época. Então essa é conhecida como a primeira grande fake news aí, o primeiro caso da história que muita gente acabou caindo ali, teve pessoas que pegaram as famílias ali, saíram de casa, correndo, esse tipo de coisa. Então, só um exemplo aqui de fake news lá desde 1938. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar mais a respeito, eu até coloquei um linkzinho aí no material contando a respeito dessa fake news. Mas o que acontece é que no mundo corporativo aí, às vezes também existem fake news, né? A ideia é que eu traga para vocês algumas métricas. Algumas pessoas chamam de métricas ágeis, algumas são métricas de fluxo, mas métricas ali que a gente usa no contexto de agilidade, bastante simples. A ideia é que esse é um conteúdo bem tranquilo, bem básico, mas com alguns indicadores que vocês podem usar para combater as fake news que acabam aparecendo aí. E por que às vezes aparecem fake news e por que a gente precisa de métricas? Um momento muito importante e bastante comum aí para quem trabalha, né, com iterações, com Scrum, ou com método Kanban, ou desenvolvimento de software, ou enfim, com uma forma de trabalho que se busca melhoria contínua, a gente sempre faz retrospectivas. A gente olha como coisas aconteceram no passado e vê como que a gente pode melhorar. E o que acontece numa retrospectiva? Muitas vezes, as pessoas vão na retrospectiva e perguntam o que foi bom, o que foi ruim e o que pode melhorar. Pessoal, quando você faz essas perguntas ou quando a sua retrospectiva é pautada num papo a respeito disso, você está trazendo muita subjetividade, né? Assim,
geralmente tem pessoas do grupo que falam mais, outros são mais quietinhos, então sempre tem aquele que fala um monte, aquela pessoa que acaba ficando com um pouco mais de vergonha, ou é mais tímida, não fala tanto. Você está colhendo os sentimentos ali da pessoa, então a resposta, né, ela vai vir muito baseada no que a pessoa sentiu naquele momento, e a gente precisa de fatos e dados para a gente poder entender como a gente pode melhorar. Se não dá para medir, não dá para melhorar, né? E às vezes, ao invés de fazer essas 3 perguntas, aí o pessoal decide fazer alguma retrospectiva que seja mais temática ou mais leve, né? Ou usando algum recurso ali de engajamento, por exemplo, vamos fazer a retrospectiva com o tema do Harry Potter, vamos fazer a retrospectiva com o tema do Star Wars, do Piratas do Caribe. Pessoal, não tem nenhum problema com quem gosta de retrospectiva temática. Eu já participei de algumas. Acho que é muito divertido, dependendo ali do momento que as pessoas estão. Mas se você só arrumou um jeito engraçadinho e bonitinho de perguntar o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, você vai cair na mesma coisa, que é a subjetividade, né? Então, eu quero ser muito direto aqui e trazer algumas métricas para vocês que eu acredito que vocês podem usar, são simples de obter, muita coisa aqui vai ajudar a você realmente ver, combater, né, algumas fake news e ver o que pode ser melhorado aí no seu ambiente. Então, fake news que eu já escutei aí na minha carreira. Nosso sprint foi um sucesso, né? Não, beleza. A sprint foi um sucesso, tá tudo bem, vamos para frente. Uma métrica, pessoal, que é muito simples da gente obter, é a gente ver um percentual de atingimento do objetivo da nossa sprint. É claro que a sprint ela tem uma meta, ela tem um objetivo que, idealmente, né, um objetivo de negócio, não necessariamente o objetivo de uma sprint é entregar aquelas 10 histórias que estão ali no sprint backlog, ou 12 histórias que estão no sprint backlog. Tem que entregar um valor ali para o negócio, né? Mas é muito comum e na prática o que acontece é a gente coloca os itens na sprint e a gente tem que entregar aqueles itens no final da sprint, né? Muitas vezes você pode ter uma meta ou tem uma parte que é uma não meta da sprint, né? Eu já trabalhei dessa forma, a gente tinha os itens, vamos dizer assim, que era a meta e os itens acima da meta, ou seja, o mínimo e um pouquinho a mais que a gente poderia trazer. Mas independente se você trabalha assim ou não, é interessante você ver percentualmente o quanto você está entregando daquilo que você se comprometeu lá no dia da planning, no sprint backlog. Então, nesse exemplo aqui, né, a sprint 8, a gente entregou 67%, a gente só entregou 2/3 dos itens que estavam na sprint. Então, sinal que a gente tem um problema, né? Aqui, na sprint 9, a gente entregou só 20%. Se a sprint tinha 10 histórias, a gente só entregou 2. Ou seja, né, 8 coisas que a gente se comprometeu, a gente não conseguiu entregar. Então, nesse gráfico aqui, vocês veem que a gente vai acompanhando sprint a sprint o percentual de itens entregues dentro do objetivo da sprint, e a gente tem até uma média aqui. É interessante que, ao longo do tempo, você pode ir acompanhando, né? O ideal seria entregar sempre 100%, mas se você não está entregando sempre 100%, através desse acompanhamento você pode ir ajustando, tentando ver se na linha do tempo você está entregando cada vez mais, ou se você precisa, na verdade, se comprometer com menos coisas. Então, esse percentual de completude dos itens da sprint é uma métrica bem simples de obter e uma sugestão aí para vocês. Uma outra fake news que a gente escuta muito é: entregamos 240 pontos, a produtividade está ótima. Gente, o que significa entregar 240 pontos? Ou por que a 240 não é 10, não é 300, não é 5.000, né? Em um dado momento, as pessoas começaram a usar story points não como a forma que foi pensado lá atrás, que seria uma questão um pouco mais ali de complexidade dos itens, algo mais comparativo, né? Usar story point como uma medida de produtividade é muito arriscado, porque ela acaba sendo subjetiva também. Eu, particularmente, não gosto, não uso. Se funciona para você, se é uma forma de você se comprometer com a quantidade de itens que cabe ali na sua sprint, se tem uma maturidade ali dentro da equipe de usar os pontos para estimar e entender com quanto de trabalho pode se comprometer, não tem problema nenhum de continuar usando.
Eu sou sempre a favor do que está funcionando, continua. O que não está funcionando é melhor fazer de outro jeito. Mas o que a gente gostaria de medir aqui que é bem importante? Quanto que a gente entregou de fato? E quando eu digo quanto a gente entregou de fato é quanto a gente levou de valor para o negócio. Se você pensar que uma história de usuário, idealmente, um item ali dentro da sua sprint é algo que tem valor para o negócio, eu dou alguns exemplos, né? Faço algumas brincadeiras com o pessoal. Se a gente faz software, ou você pode estar usando agilidade num outro contexto. No meu caso, eu faço software, né? Se eu fosse uma pizzaria, eu estou fazendo pizza. Quantas pizzas eu entreguei? Ou seja, quanto de valor eu gerei ali para a pizzaria, assumindo que cada pizza é uma entrega e que eu ganho dinheiro com aquilo. Cada história de usuário, cada item que o PO coloca ali no na nossa sprint, e a gente aceita fazer, é para trazer um valor para o negócio. E quantos são esses itens? Então, nesse exemplo aqui, a sprint 4 entregou só um item, a sprint 5, 3 itens, a sprint 6, 4 itens. O throughput é quanto a gente entregou de fato, quantas histórias, quantos itens de valor foram entregues. Isso não tem nada a ver com pontuação. Se eu entreguei um item, o sistema está fazendo uma coisa que ele não fazia antes. Então, eu gerei valor para o negócio, né? E, além disso, quando a gente faz as entregas, você pode dividir, nesse caso aqui, eu dividi entre história, né, a faixinha verde, bug, o vermelho, e outros, o amarelinho aqui. No meu caso específico, outros aqui, seria algumas questões ali de dívida técnica, prova de conceito, algo que não é diretamente um valor para o negócio, mas que gera um valor indiretamente ali, de repente até de um refactoring, alguma coisa que a gente optou por fazer. Qual é a proporção bug-valor? O que eu quero dizer? Se você pegar aqui na Sprint 5, a gente entregou 3 itens, só que uma história, um item de valor para o negócio e 2 correções de bug. Ou seja, se eu estou tendo que corrigir bug é porque da primeira vez eu fiz errado, certo? Por isso que eu estou tendo que corrigir um bug agora. Então, da minha entrega, 2/3 foram correções. É isso que a gente chama de demandas de falha. Nesse caso, eu estou considerando essas 3 sprints aqui, se a gente somar a quantidade de histórias, o percentual de bugs sobre o total da entrega foi 38%. Ou seja, eu tenho 38% de demandas de falha. É legal você acompanhar esse número, porque se você está tendo que trabalhar para ficar corrigindo o erro, é um problema de qualidade. Esse percentual de demandas de falha, ele indica, né, que você está tendo um problema de qualidade quando ele está muito alto. Nenhuma métrica é boa sozinha, e nenhuma métrica é boa sem contexto. Então, se você falar assim, não, vamos medir o throughput, beleza, vamos ver quantos itens a gente entrega. Só que se toda hora você ficar entregando só bug, você vai falar assim, o throughput está melhorando. Só que se o percentual de demanda de falha está ficando muito alto, senão que na verdade você está entregando mais, mas você está gastando energia para corrigir coisas e não para entregar valor para o negócio, né? Então, sempre é importante você usar mais de uma métrica aí dentro das suas análises. Um outro exemplo aqui, pessoal. Aqui a gente trabalha com Scrum. Beleza, se você trabalha com Scrum, você tem lá um Sprint Backlog, você tem um Time Box chamado Sprint, onde você decide na planning um objetivo ali da Sprint, você trabalha por um tempo determinado ali da sua Sprint, normalmente 2 ou 3 semanas, é muito comum, né? E aí, beleza, chegou no final, você, idealmente, aqueles itens que você se comprometeu são os itens que você entregou. Esse gráfico aqui a gente usa muito e a gente brinca que é o número de carteiradas do PO por sprint. Vocês vão entender o que eu estou falando. Nessa sprint 6 aqui, eu tinha 12 itens previstos. E a sprint terminou com 12 itens. Não sei se prontos, mas esses 12 itens que estavam previstos, que foram levados para a planning, foram os itens que foram levados até o final. Na sprint 7, eu tive 6 itens previstos e 8 não previstos. O que significa isso? Eu tive 8 carteiradas ali no meio da sprint. Sabe aquele famoso, mas esse tem que entrar, mas esse tem que fazer, tem que se comprometer com alguma coisa no meio da sprint, ou às vezes até o pessoal que troca, né? Então põe essa história, tira outra, alguma coisa assim,
Pessoal, isso demonstra ou que você tem um problema ali para se organizar dentro do Scrum, de ter um backlog, ou que é muito desorganizado mesmo a parte de trazer as demandas, muito provavelmente a área de negócio ali, que não consegue, né, trabalhar dentro de um escopo ali das 2, 3 semanas da sprint, vamos dizer assim. Então, essa métrica eu gosto muito de ter para demonstrar e para a gente discutir se está fazendo sentido o jeito que a gente está trabalhando. Porque a gente se compromete com 6 coisas na planning, estima, né? Vai lá, diz que vai entregar até o final da sprint, aí no meio do caminho entraram 8. Quer dizer, mais do que dobrou as coisas que a gente tinha que fazer, né? Então, uma métrica interessante para você avaliar se está valendo a pena para você trabalhar dentro dos time blocks, ali com as sprints. Uma outra fake news que eu já ouvi aqui, né? Não, mais 5 sprints a gente termina. O que eu estou simbolizando nesse gráfico aqui? Os itens entregues na sprint são a barrinha rosa, né? Então, delivered, quantos itens a sprint entregou. Arrived, que é o azul, é quantos itens foram criados no backlog enquanto aquela sprint estava acontecendo. Não no sprint backlog. Itens que foram criados mesmo ali, né? Imagina que você está com um projeto, que você tem que fazer uma entrega de um produto, não é uma coisa ali de contínua, né? Um projeto ali de algum sistema específico que você tem que entregar, por exemplo. E aí você vai acompanhando as sprints. Só que enquanto você está fazendo sprint, o pessoal está lá criando backlog e criando coisa nova. O que esse gráfico aqui eu fiz? Eu pego a média de entrega das 3 últimas sprints, pego o tamanho do backlog e considero, se eu entregar a média toda a sprint, quantas sprints a partir daqui eu preciso para entregar o backlog inteiro. É claro que quando a gente está lidando com um produto digital, né, você não precisa ter um escopo, não é um escopo fechado, né? Muitas vezes as coisas vão mudando, você quer atingir objetivos de negócio, mas tem casos que você tem sim que entregar ali um projeto, uma empresa que foi terceirizada, algo assim. Então, note que se você está entregando uma média de 8 itens por sprint, pega tudo que você tem para entregar e projeta aqui. Gente, com o tamanho do backlog que está, a gente vai até sprint 35, né? Então não vai levar 5 sprints, vai levar muito mais. Você pode, é claro, fazer aqui um exercício, né, de no melhor cenário a gente entregou tantos itens, no pior cenário a gente entregou tantos itens, na média a gente entregou tanto. Então, quanto é o pior cenário, quanto é o melhor cenário? Se você está entregando, no melhor caso, 5 itens por sprint e o seu backlog tem 50 itens, se é um backlog de um escopo fechado que tem que ser entregue, provavelmente você vai levar aproximadamente umas 10 semanas para consumir isso aí, né? 50 itens, 5 por semana, 10 semanas. Pessoal, é uma certeza? Não. É uma bola de cristal? Não. Mas pelo menos te ajuda a fazer uma promessa que você pode cumprir. Te ajuda a ter um pouco de direção e não ficar pensando em achismo, né? Outra fake news que eu vejo muito, e essa aqui eu particularmente gosto bastante. Não, a gente já estimou tudo, a gente já estimou esse item, não vou nem falar de tudo, vamos falar de um único item. A gente já estimou esse item, e em uma semana ele fica pronto. Pessoal, o tempo que leva para um item ficar pronto, ele não é o tempo que você estimou, é o tempo que leva. Com tudo que acontece no nosso ambiente, com toda a loucura que acontece, com todos os riscos que a gente tem. Esse gráfico aqui, a gente chama ele de histograma de lead time. Nesse caso aqui, eu tenho os itens desde o momento que eles estavam prontos para planning até quando eles chegaram em produção, né? Então, aqui é o tempo que levou, e não uma estimativa, o tempo em dias corridos que levou para entregar cada item, num exemplo aqui, num intervalo, por exemplo, das últimas 10 sprints. Pessoal, vejam que aqui, uma semana, que são 7 dias, né? Eu tenho 2 vezes. 2 vezes eu entreguei coisas em uma semana. E eu tenho um monte de coisa que foi entregue aqui entre 20 dias, 32 dias, 44 dias, até em 134 dias eu tenho coisa. É claro que esses aqui são os outliers, né? Os pontos fora da curva. Mas vejam que aqui está muito concentrado entre 1 e 56 dias as minhas entregas.
razoavelmente eu devo me comprometer aqui entre até 60 dias, é provável que eu consiga entregar com certa confiança, embora tenha algumas outras entregas aqui. E isso é fato, isso são dados. É por conta de coisas como essa que a gente consegue ter equipes que têm previsibilidade sem precisar estimar. Se eu sei que eu sempre entrego em até 20 dias, por que eu vou ficar estimando? 20 dias, até 20 dias a gente leva para entregar e a gente consegue usar o lead time aí para isso. Então, a provocação que eu faço para vocês é, se você não mede o lead time, se você não sabe quanto tempo leva para entregar e você trabalha com estimativas, faz o seguinte, mede o lead time e anota. Depois você vê quanto tempo um item levou para entregar e que estimativa você deu para ele. Eu tenho certeza que você não vai encontrar uma relação. Às vezes você estima pequeno e ele demora muito. E você estima uma coisa para ser grande e ela de repente termina mais rápido. Por quê? Porque o tempo que leva para fazer uma coisa não necessariamente está ligado ao tamanho daquela coisa. Tem a ver com como aquilo passa pelo fluxo de trabalho. Se ele passa num fluxo de trabalho que está todo travado, com impedimentos, parando em fila, esperando a vez de ser pego, vai demorar. Se aquilo passa no fluxo de trabalho, com a pessoa pegando, desenrolando, passando para o próximo, desenrolou, testou, foi, entregou, vai rápido, mesmo que seja um item grande. Então, esse tipo de questionamento a gente sempre traz, e usar estatística é muito importante. Você vai amadurecendo ali e vai entendendo da estatística e como isso te ajuda. Outra fake news aí que eu já ouvi muito. Demorou para desenvolver, acho que era complicado. Pessoal, na verdade, não é que era complicado desenvolver. Em alguns casos, a área de negócio ficou sentada em cima da demanda 6 meses, né? E aí, a hora que chega para o desenvolvimento, tem que fazer em uma semana. Ou então, fica muito tempo fazendo refinamento, discutindo, interface, etc. E aí, chega para desenvolver, acaba sendo rápido, mas no total a coisa já demora muito. O que eu estou mostrando com esse gráfico aqui? As etapas do meu fluxo de trabalho, as famosas colunas lá do meu Gira, ou do meu Azure DevOps, do meu quadro Kanban físico lá, se for o caso, eu tenho uma cor representando cada uma. E para cada item entregue, eu venho aqui e eu vejo quantos dias ele passou em cada etapa do trabalho. Note que esse item aqui, ele levou quase 60 dias para ficar pronto. Mas quase 50 foi parado no backlog. O item parado no backlog nem está fazendo nada, né? Então, às vezes, você acaba causando essa sensação de que as coisas demoram porque elas ficaram presas em determinadas etapas. Então, não é porque era complicado de fazer, é porque simplesmente a gente não deu atenção àquilo, ou aquilo ficou esperando alguma coisa, uma dependência, ou demorou muito para fazer code review, ou prototipar. Então, sempre avaliem, né, quais são as fases ali do seu fluxo que a coisa está ficando mais tempo, que o item está demorando mais. Então, é como se você pegasse o ciclo de vida daquele item e quebrasse em dias ali, baseado na etapa do fluxo que ele está. Outra fake news aí que eu também já escutei bastante. Nesse ritmo de entregas, logo o projeto termina, né? Esse aqui é o CFD, é o diagrama de fluxo cumulativo, ou Cumulative Flow Diagram. Ele conta uma história de quantos itens tem em cada coluna do seu quadro por dia. Esse CFD a gente aprende a ler no treinamento da certificação TKP, que eu faço, e depois a gente tem um módulo específico de métricas na certificação KSD, que a gente entra mais em detalhes ali do CFD e identifica até alguns padrões ali que ele pode apontar. Mas o que ele está mostrando aqui é, você está fazendo entregas, né? Até entrega pouco aqui e tal, a coisa está andando, e possivelmente, se continuar assim, poderia ser entregue. Olha o que aconteceu nessa região aqui. Essa área vermelha é a minha área aqui de backlog, né? Então, o projeto estava andando e a gente estava conseguindo entregar. Num dado momento, descarregou um caminhão aqui no backlog. Caiu mais um monte de coisa aqui. Então, quer dizer, a gente precisa de muito mais tempo para a gente consumir e conseguir entregar tudo isso aqui. Então, pegar a prática na leitura do CFD vai ajudar bastante vocês também a entender como combater fake news aí com métricas, identificar gargalos. Tem muita coisa legal que dá para fazer com o CFD.
Se você não conhece, dá uma procuradinha aí no YouTube, tem um trecho de uma palestra minha de métricas também, que é como montar um CFD. Se você procurar como gerar, como montar um CFD, André Suman aí no YouTube, tenho certeza que você vai cair aí. Então, se você não conhece, é bem interessante conhecer. E uma outra aqui, outra fake news, já estamos em 90%, né? Estamos desenvolvendo aqui, já estamos quase terminando, já estamos em 90%. Pessoal, eu não gosto e não acho que é muito útil você usar uma medida de percentual para um item que você está terminando do trabalho do conhecimento, que é o nosso trabalho, que é o meu trabalho quando a gente está desenvolvendo software. Uma coisa é você ter que fazer uma encomenda de brigadeiros. Então, se você tem que entregar 100 brigadeiros e você já fez 90, você já tem 90% pronto. Né? Você já consegue colher o valor de 90%. Se eu tenho uma funcionalidade para fazer, por exemplo, uma nova tela cadastral, e falo que a tela está 90% pronta, ela não está nada pronta. Porque para eu usar aquela tela de cadastro, ou ela está pronta ou ela não está. No software, no trabalho do conhecimento, você não tem como entregar o negócio ali pela metade, vamos dizer assim, né? Fiz 50% da sua encomenda do ponto de vista do item de trabalho. Você consegue entregar partes se você quebrar esse item em N itens. Assim como você tem 100 brigadeiros, você pode ter 100 histórias de usuário, 100 telas novas para ser entregue de um determinado produto. E aí sim, eu entendo que cada uma que você entregou, você teve um percentual de entrega. Isso eu gosto muito de fazer um agrupamento por épico. Então eu pego funcionalidades, histórias de usuário, muitas vezes, que estão dentro do mesmo contexto. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 13 histórias, 13 itens para entregar. Eu já concluí 9, ou seja, 69% do valor que esse épico tem para trazer, eu já consegui obter. E eu já posso usar isso em potencial. Vamos simplificar aqui. Imagina que o seu épico seja aceitar pagamentos no seu site. E para aceitar pagamentos no seu site, você quebrou em 4 histórias de valor independente e histórias diferentes. Pagar com Pix é um valor. Pagar com cartão de crédito é outro valor. Pagar com cartão de débito é outro valor. E pagar com boleto é outro valor. São 4 coisas que existem de forma independente. Ou seja, se você está falando que você tem que entregar a parte de pagamentos, se só estiver funcionando pagar no Pix, já está funcionando. Isso é 25% do épico de pagamentos. Então, não é que você já desenvolveu 25% do pagamento com Pix. Não, você já tem 25% do valor entregue, que é o pagar com Pix. Ainda falta 75%, que é pagar com boleto, pagar com cartão de crédito, pagar com cartão de débito. Então, para um PO, para uma pessoa de produto fazer um acompanhamento, é uma métrica legal, porque quando esse percentual aumenta, não é que o desenvolvimento está chegando mais longe, é que o valor está sendo entregue. Porque, na boa, né? Quem desenvolveu o software sabe. Às vezes você acha que está em 99%, mas para completar aquele 1%, você leva mais tempo do que levou os 99%, para você chegar até os 99%. Então, eu acho interessante você entender dessa forma. Aqui um outro gráfico, vou trazer aqui para vocês, que eu tenho até bastante orgulho do que aconteceu aqui. Esse gráfico ele é um gráfico de um projeto real, tá? Que eu participei ali no final de 2020, início de 2021, que a gente começou a falar assim, pô, mas se fizer teste automático, vai diminuir a entrega, né? A gente queria colocar ali um pouco de automação de teste, de qualidade ali no produto, e aí o PO ficou um pouco assim desconfortável, né? Falou assim, pô, mas se vocês começarem a fazer teste automático, vocês vão ter que fazer mais esforço para entregar uma história. E aí vai piorar, né? Porque a gente vai entregar menos do que a gente está entregando. Pessoal, o que esse gráfico aqui está mostrando? Aqui são as nossas entregas, né? A vazão de entrega, o throughput, a quantidade de itens entregues por mês. O verdinho são as histórias
o vermelhinho são os bugs, o amarelinho é o outros que eu já tinha falado para vocês. Essa linha vermelha aqui é o percentual de demandas de falha. Ou seja, em outubro, 20% do que a gente entregou era correção de bug. Em novembro, 30% do que a gente entregou era correção de bug. Note que entre o final aqui de 2020 e início de 2021, a gente tinha praticamente entre 20% e 30% de demanda de falha, né? Muita coisa, né? 1/3 do que a gente fazia era para corrigir problemas. O que aconteceu? No começo de 2021, que as coisas na empresa deram uma esfriada, deram uma baixada lá, eu falei assim, gente, vamos lá. A gente não tem tanta coisa aqui definida ainda, né, do nosso roadmap para entregar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caprichada na automação de teste, vamos pegar umas coisas para automatizar. Por isso que a barrinha amarela aqui cresceu, porque a gente acabou... Claro que isso conceitualmente não faz muito sentido, porque não é valor para o produto, mas a gente criou histórias de automação, vamos dizer assim. O valor era automatizar uma funcionalidade. Eu sei que isso é um pouco contra ali, né? A questão do Scrum, da sprint entregar um objetivo, de uma história, ter um valor para o negócio, mas a gente pegou essa licença, vamos dizer assim, e falou assim, vamos colocar histórias de automação, né? E note que a barra amarela ficou bem alta em janeiro e fevereiro, porque a gente deu um gás ali na automação. A partir do final de fevereiro, as coisas que a gente tinha automatizado de teste começaram, né, a pegar problemas antes do produto ser liberado, o que nos fazia corrigir antes. Olha como a partir de março a gente começou a ter um percentual menor de demandas de falha, né? Sendo que ficou até zerado em julho. Olha a linha pontilhada de tendência, como caiu muito a nossa incidência de bugs, né? De demandas de falha ali no nosso fluxo. E mais do que isso, olha como a barra verde aumentou aqui. A barra, se você considerar o tamanho total da barra, ele era até maior aqui do que aqui. Só que aqui a parte verde ganhou mais espaço. Ou seja, eu posso até estar entregando menos, mas quase tudo que eu entrego é história, é valor para o negócio. A parte verde está maior, mesmo que no total ele esteja menor, por conta de, nesse caso aqui, por exemplo, né? Você vê que essa barra é a menor de todas. Só que a parte verde dela é grande, maior até do que de outros meses aqui, que a barra foi maior. Ou seja, eu estou pondo energia em gerar valor para o negócio e não corrigir uma coisa que eu fiz errado, né? Bom, pessoal, a ideia era trazer para vocês um pouco disso, algumas sugestões aí que eu já observei de fake news e de métricas que podem ajudar. Vocês encontram mais sobre mim, sobre os meus treinamentos, sobre métricas também, lá no site andressuman.com. Quem gostar aí de rede social, quiser se conectar comigo, é no @AndréSuman. Vocês me acham como André Suman Pereira aí no LinkedIn. E lá na BRQ a gente tem uma ferramenta que a gente usa de métricas, ela é usada nos projetos da BRQ, mas para fins didáticos aí você pode olhar, você pode ver alguns projetos de exemplo para né, pegar essas métricas aí que eu trouxe, olhar alguns gráficos ali, ver como que a gente usa, está nesse endereço aí, digital.brq.com/teamcare, que é o nome da ferramenta. Bom, e aproveitando, né, em forma de agradecimento aí para os amigos do Agile Serra Gaúcha, eu preparei uma surpresa aqui para vocês. Então, se você entrar lá no site andressuman.com e se interessar por algum treinamento, lá no site tem o link para o meu WhatsApp, você me acha em qualquer rede social, WhatsApp, sinal de fumaça, entre em contato comigo e fala assim, Suman, eu vi a palestra lá, o evento do Agile Serra Gaúcha, me dá R$100 de desconto aí num treinamento. Qualquer treinamento que está anunciado lá no site, R$100 para vocês. Inclusive, os amigos do Agile Serra Gaúcha já tem o link especial lá, com a parceria Agile Serra Gaúcha, para se inscrever nos treinamentos. O próximo treinamento é dia 8, 9 e 10 de abril, é o TKP, que é o Kanban em nível de time. Então, se você trabalha com Kanban e quer entender, quer melhorar sua implementação, ou quer aprender do zero como que usa Kanban em nível de time, entre em contato comigo, eu tenho certeza que eu vou te ajudar, e o TKP é o nosso próximo treinamento lá em abril.